É de manhã cedo. O sol mal rompeu o horizonte, algures abaixo da superfície do Golfo Pérsico, um submarino desliza em silêncio. Sem sonar ativo, sem transmissões de rádio, apenas um navio tentando desaparecer numa das faixas de água mais movimentadas e vigiadas do planeta. A tripulação sabe exatamente onde está, sabe exatamente o que está fazendo, e sabe que, em algum lugar acima deles, a Marinha dos Estados Unidos está observando. O que acontece nas próximas horas nunca vai aparecer num comunicado de imprensa. Não haverá coletiva no Pentágono, nem manchete urgente na televisão. Mas o que se desenrola nessa estreita faixa de água azul revela mais sobre o futuro da guerra naval e sobre onde o próximo conflito sério pode eclodir do que quase qualquer outra coisa acontecendo no mundo neste momento. Esta é a história de um submarino iraniano fazendo seu movimento no Estreito de Hormuz e de exatamente como a Marinha dos Estados Unidos respondeu. Antes de chegarmos ao submarino, é preciso entender a geografia, porque nada disso faz sentido sem ela. O Estreito de Hormuz tem, no seu ponto mais estreito, cerca de 33 quilômetros de largura. É isso, uma lasca de oceano entre a costa iraniana ao norte e Omã e os Emirados Árabes Unidos ao sul. E por essa lasca, todos os dias, passa aproximadamente 20% de todo o petróleo do mundo. Estamos falando de 17 a 21 milhões de barris de petróleo bruto, gás natural liquefeito e derivados refinados, tudo espremendo por esse único ponto de estrangulamento. A Arábia Saudita, o Kuwait, o Iraque, os Emirados, todas as suas economias de exportação dependem dessa passagem. Não existe rota alternativa, nenhum oleoduto que a contorne, nenhuma alternativa que suporte sequer uma fração desse volume. Se o Estreito de Hormuz fechar por apenas 48 horas, os preços do petróleo disparam globalmente, as taxas de seguro para petroleiros sobem vertiginosamente, as empresas de navegação recuam, cadeias de suprimentos que atravessam continentes começam a rachar. Países que dependem da energia do Golfo passam a fazer cálculos muito diferentes sobre sua política externa. O Irã sabe disso. O Irã sempre soube, e durante décadas, toda a doutrina militar regional do país foi construída em torno de uma ideia única e brutalmente lógica. Não é preciso derrotar a Marinha dos Estados Unidos em combate aberto para vencer. Basta tornar o custo de estar aqui alto o suficiente para que deixe de valer a pena. Isso não é bravata, não é propaganda. É uma estratégia deliberada, financiada e operacionalmente desenvolvida. E o submarino do qual estamos falando é uma das ferramentas mais afiadas dessa estratégia. É aqui que grande parte das análises erra. Quando as pessoas ouvem falar em submarino iraniano, imaginam algo ultrapassado, algo da era da Guerra Fria, algo que a Marinha dos Estados Unidos descartaria sem pensar duas vezes. Essa é uma leitura perigosa. O Irã opera 3 tipos de submarinos, e nenhum deles foi concebido para enfrentar a Marinha americana em águas profundas. Isso seria uma proposta perdedora, e os iranianos sabem disso. Em vez disso, todo o programa de submarinos do país é otimizado para uma missão específica: tornar a vida extraordinariamente complicada em águas rasas e litorâneas, exatamente o tipo de água que se encontra no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz. Os navios mais capazes são os submarinos da classe Kilo, adquiridos da Rússia nos anos 90. São submarinos a propulsão diesel-elétrica, o que significa que funcionam com energia de baterias quando submersos, tornando-os excepcionalmente silenciosos, mais silenciosos em determinadas condições acústicas do que submarinos nucleares. Carregam torpedos, podem lançar minas e conseguem operar em profundidades onde navios maiores dos Estados Unidos precisam ter muito cuidado. Depois há os submarinos da classe Gadir, mini-submarinos menores de fabricação nacional, projetados especificamente para o ambiente raso do Golfo Pérsico. Há, segundo relatos, mais de 20 deles na frota iraniana. Pelos padrões de águas abertas, não impressionam. Mas em 30 metros de água, cercados por camadas térmicas que dispersam os sinais de sonar e com o tráfego comercial mascarando sua assinatura acústica, tornam-se um problema concreto. E por fim, há a classe Fateh,
um projeto doméstico ligeiramente maior, com capacidades relatadas que incluem o lançamento de mísseis de cruzeiro a partir de posição submersa. Esse é um salto de capacidade significativo. Não é um navio projetado para assediar petroleiros, é um navio projetado para ameaçar navios de guerra de superfície. O submarino que faz seu movimento no estreito naquele dia é um dos navios da classe Kilo. Ele deixou seu porto de origem, cortou comunicações e agora se move pelo estreito em profundidade de periscópio, próximo o suficiente à superfície para içar brevemente um mastro de sensor, coletar inteligência e depois sumir de volta na desordem acústica do Golfo. A missão, na medida em que analistas de inteligência mais tarde conseguiram reconstruí-la, é uma combinação de vigilância e posicionamento. O navio não está apenas coletando dados, está se estabelecendo numa posição de disparo, próximo o suficiente para reagir, próximo o suficiente para ameaçar, próximo o suficiente para importar. Agora, eis o que a tripulação do submarino iraniano compreende, ou deveria compreender. A Marinha dos Estados Unidos vem se preparando para esse cenário exato há muito tempo. A guerra anti-submarina, ASW, na terminologia da Marinha, é uma das disciplinas tecnicamente mais exigentes das operações navais modernas. E no Golfo Pérsico, ela se torna dramaticamente mais difícil por conta do ambiente. A água é rasa, o que significa que o som ricocheteia de forma imprevisível no fundo. É quente, o que cria camadas térmicas que funcionam como espelhos acústicos, curvando os retornos de sonar de maneiras que dificultam imensamente o rastreamento. E há um tráfego comercial constante. Petroleiros, navios de carga, barcos de pesca, todos gerando ruído dentro do qual submarinos conseguem se esconder. A solução da Marinha dos Estados Unidos para esse problema é em camadas e redundante. Começa pelo ar. As aeronaves de patrulha marítima P-8 Poseidon, essencialmente um Boeing 737 altamente modificado carregado de sensores, são a principal plataforma de ASW de longo alcance. Carregam boias de sonar, pequenos dispositivos cilíndricos lançados na água que escutam assinaturas acústicas e transmitem dados de volta à aeronave. Um único P-8 pode lançar dezenas delas, criando uma grade de escuta sobre uma grande seção de oceano. Os dados acústicos são processados por sistemas a bordo sofisticados o suficiente para distinguir um submarino de uma baleia e um navio diesel da classe Kilo de um barco de pesca comercial. Abaixo da superfície, a Marinha também usa seus próprios submarinos de ataque como principal contraponto a submarinos hostis. Os navios das classes Virgínia e Los Angeles, que operam na região e no entorno do Golfo, são movidos a energia nuclear, mais rápidos em profundidade e equipados com sensores muito mais sofisticados do que seus equivalentes diesel-elétricos. Em águas profundas, teriam todas as vantagens. No Golfo Raso, essa diferença se estreita, mas não desaparece. E então, há os navios de superfície, contra-torpedeiros e cruzadores equipados com sonares de arranjo rebocado, longos cabos de hidrofones arrastados atrás do navio que escutam a assinatura acústica precisa de um contato submerso. Cada classe de submarino tem um perfil sonoro único, uma impressão digital. A classe Kilo foi extensivamente catalogada. Seu ruído de maquinário, seus padrões de cavitação de hélice, seu ciclo de ventilação quando aciona os geradores a diesel para recarregar as baterias. Tudo está numa base de dados que os operadores de ASW da Marinha Americana conhecem de cor. Naquele dia em particular, o contato é identificado pela primeira vez por um P-8, executando um padrão de patrulha padrão sobre o estreito. Um campo de boias de sonar, lançado mais cedo naquele dia, começa a retornar dados acústicos que não correspondem a nenhum perfil de embarcação comercial na biblioteca. A classificação leva alguns minutos. Depois, a comunicação vai embora. Possível contato de submarino, Estreito de Hormuz. As coordenadas de grade se seguem. O que acontece a seguir é algo que quase nunca é descrito com precisão, porque não parece uma guerra vista de fora. Não há explosões, não há lançamento de mísseis, não há momentos visuais dramáticos.
O que acontece é um xadrez lento e calculado, conduzido inteiramente por sensores, sinais e silêncio. O P-8 começa a perseguir o contato, o que significa que trabalha para confirmar a classificação, localizar a posição do submarino com maior precisão e rastrear seu movimento. Mais boias de sonar são lançadas. O padrão se fecha. O quadro acústico ganha nitidez. Ao mesmo tempo, um navio de combate de superfície americano, um contratorpedeiro que escoltava um grupo de ataque de porta-aviões em trânsito pelo estreito, é redirecionado. Ele se move para uma posição que coloca o contato suspeito entre o contratorpedeiro e o porta-aviões. Um movimento de bloqueio. Lança seu próprio sonar rebocado e reduz a velocidade ao mínimo para maximizar sua sensibilidade acústica. Simultaneamente, um submarino de ataque americano operando em águas mais profundas ao sul começa a se mover para o norte, com cautela, devagar. No Golfo Raso, até um submarino nuclear precisa ser deliberado, mas ele está se movendo. A tripulação do submarino iraniano, se for competente, e as tripulações da classe Kilo são em geral bem treinadas, sabe que algo está errado antes de receber qualquer confirmação direta. Eles conseguem ouvir as boias de sonar atingindo a água. Cada uma produz um respingo característico e depois um breve transiente acústico ao implantar seu arranjo de hidrofones. Quando se começa a ouvir esses sons ao redor, sabe-se que foi encontrado. O comandante iraniano enfrenta uma decisão sem boas opções. Pode ir mais fundo, exceto que não pode de verdade, porque o Golfo é raso demais. Pode aumentar a velocidade, exceto que velocidade aumenta o ruído e entrega sua posição exata. Pode subir a profundidade de periscópio e tentar enviar um relatório de situação ao quartel-general, exceto que içar um mastro é detectável por radar, e sua posição já está sendo triangulada por 3 plataformas de ASW diferentes. O que ele faz em vez disso é o que a doutrina manda: tentar evadir. O submarino inicia uma série de mudanças de curso. Corre próximo ao fundo, onde a absorção sonora do leito marinho pode mascarar sua assinatura. Reduz a velocidade ao mínimo silencioso possível. Vai completamente elétrico, desligando tudo que produz ruído. Compra tempo. Não muda o desfecho. Eis o momento em que o incidente deixa de ser uma operação de vigilância e se torna algo mais. O submarino iraniano ergue brevemente seu mastro de periscópio e, quando o faz, várias coisas acontecem simultaneamente. O radar do contratorpedeiro capta o mastro. O P-8 acima capta o mastro. E o sistema de inteligência eletrônica do submarino, se estiver ativo, começa a emitir sinais enquanto coleta dados de radar sobre os navios de superfície ao redor. Essas emissões são detectáveis. Os navios de superfície da Marinha Americana carregam sistemas de guerra eletrônica projetados especificamente para detectar, classificar e geolocalizar emissões de radar e comunicações. Quando o submarino iraniano vai brevemente ao ativo, mesmo pelos poucos segundos que dura uma observação de periscópio, ele acaba de entregar ao contratorpedeiro sua localização precisa. Neste ponto, o comandante do grupo de ataque americano tem uma decisão a tomar. O submarino não disparou, não cometeu um ato hostil segundo as regras de engajamento vigentes, mas está operando em postura encoberta em estreita proximidade com um grupo de ataque de porta-aviões em águas internacionais. Demonstrou tanto a intenção quanto a capacidade de conduzir uma solução de disparo contra navios de guerra americanos. A resposta é calibrada. Não é uma arma, é uma mensagem. O contratorpedeiro se lança diretamente em direção à última posição conhecida do submarino e conduz uma perseguição ativa por sonar. Isso às vezes é chamado de pingagem, mas a realidade é muito mais agressiva do que essa palavra sugere. O sonar militar em curta distância não é apenas desconfortável para uma tripulação de submarino. É fisicamente doloroso, é acusticamente avassalador. E mais importante, diz a tripulação do submarino com absoluta clareza: sabemos exatamente onde você está. Estivemos com você o tempo todo e estamos escolhendo não escalar além deste momento. O submarino imediatamente começa a se retirar. Inverte o curso,
move-se em direção às águas territoriais iranianas e eventualmente rompe o contato ao cruzar para um perfil de profundidade onde as condições de sonar mudam drasticamente. Os ativos americanos continuam a rastreá-lo até que ele chegue ao porto. Dê um passo atrás dos detalhes operacionais por um momento, porque há vários pontos que este incidente ilustra e que raramente são discutidos de forma adequada. O primeiro é que esse tipo de confronto acontece com uma regularidade que genuinamente surpreenderia a maioria das pessoas. O Estreito de Hormuz vê esses encontros próximos, submarinos sendo rastreados, aeronaves sendo seguidas, lanchas sendo interceptadas, numa cadência que o público quase nunca ouve falar. A falta de cobertura não significa falta de eventos, significa segurança operacional, sensibilidade diplomática e a simples realidade de que Marinha do EUA rastreia e repele submarino iraniano não é uma manchete tão atraente quanto um conflito cinético de verdade. O segundo ponto é o investimento colossal que a guerra antissubmarina exige. Os P-8s, os sonares rebocados, os submarinos de ataque, as redes de fusão de sensores que ligam todas essas plataformas em tempo real. Esses sistemas custam dezenas de bilhões de dólares e décadas de desenvolvimento. Este incidente é, de certa forma estranha, o retorno sobre esse investimento. Um submarino iraniano tentou se posicionar próximo a um grupo de ataque de porta-aviões. O porta-aviões nunca parou. O grupo de ataque nunca alterou seu trânsito. O submarino voltou para casa. O terceiro ponto, e este é o que mais importa para entender para onde as coisas estão caminhando, é que o Irã não está parado. Está ativamente desenvolvendo submarinos mais silenciosos. Está trabalhando em sensores de maior alcance. Está estudando cada interação com as forças de ASW americanas para entender as brechas. A próxima saída de um navio da classe Kilo incorporará as lições desta. E a seguinte será mais difícil de rastrear do que a anterior. A dissuasão no Estreito de Hormuz não é um problema resolvido. É uma competição contínua entre um ataque que continua se adaptando e uma defesa que precisa acompanhar o ritmo. A vantagem da Marinha Americana é real e significativa, mas exige manutenção constante, tecnológica, operacional e estratégica. O Estreito de Hormuz está aberto hoje. Navios estão passando por ele agora mesmo, carregando petróleo que vai abastecer usinas elétricas, aquecer casas e movimentar fábricas em 3 continentes. A maioria das pessoas nesses navios não tem a menor ideia do que está acontecendo abaixo da superfície ao seu redor. Aquele submarino iraniano voltou ao porto. O grupo de ataque de porta-aviões continuou sua missão. Nenhum tiro foi disparado. Nenhuma declaração oficial foi divulgada. E pela maioria das definições da palavra, nada aconteceu. Mas algo aconteceu. Uma tentativa encoberta de coletar dados de disparo sobre navios de guerra americanos foi detectada, rastreada e encerrada sem escalada. Uma mensagem foi enviada na linguagem que as marinhas falam entre si abaixo da superfície, a linguagem de pulsos de sonar, de assinaturas acústicas e da simples e inequívoca realidade de saber exatamente onde você está. A tripulação que voltou para casa naquele dia sabe o que os americanos sabem, e os americanos sabem que eles sabem. É assim que a dissuasão de verdade parece no século XXI. Não há bandeiras nem discursos, não há coletivas de imprensa. Apenas 2 forças no escuro medindo uma a outra, e uma delas deixando muito claro que o custo do próximo movimento não vale ser pago. Se você quer entender onde o próximo grande conflito tem mais chances de começar, e mais importante, o que está impedindo que comece, o Estreito de Hormuz é onde você precisa estar de olho.